Os cientistas mais loucos da história. Experiências assustadoras. Preparem-se para mergulhar em um mundo onde a genialidade e a loucura se misturam de forma assustadora. Hoje, vamos explorar as mentes perturbadas de 5 cientistas que se aventuraram além do aceitável, que ousaram desafiar a morte e brincar de Deus com a vida humana. Vamos descobrir os experimentos aterrorizantes que realizaram, revelando um lado obscuro da ciência que poucos ousam explorar. Apertem os cintos, porque a viagem vai ser de arrepiar. Johann Conrad Dippel, o alquimista da alma. Nosso primeiro personagem é uma figura saída diretamente de um conto gótico, Johann Conrad Dippel. Nascido em um castelo que mais tarde inspiraria o cenário de Frankenstein, Dippel parecia destinado a uma vida de mistério e horror. Alquimista, médico e teólogo, Dippel era obcecado por desvendar os segredos da vida e da morte. A chave para a vida eterna está escondida dentro dos próprios corpos, mais especificamente, na alma. É possível transferir a alma de um corpo para outro, enganando a morte e alcançando a imortalidade. Imaginem o fervor, a loucura nos olhos desse homem enquanto ele dissecava cadáveres buscando a essência da alma humana. Seus experimentos, conduzidos em segredo no castelo de Frankenstein, eram dignos dos pesadelos mais sombrios. Relatos da época descrevem o cheiro nauseante de putrefação que emanava do laboratório de Dippel, o som de ossos sendo serrados, o silêncio sepulcral quebrado apenas pelos gritos desesperados de animais sendo usados em seus experimentos. Dippel fervia ossos, misturava órgãos em um caldeirão grotesco, criava poções e elixires com ingredientes que fariam qualquer um ter arrepios. Embora nunca tenha alcançado a imortalidade, Dippel deixou um rastro de horror e fascínio por onde passou. Sua obsessão pela alma humana, sua busca incessante pela vida eterna, o transformaram em uma figura lendária, um símbolo do lado obscuro da ciência. Coincidência? Acho que não. Giovanni Aldini, o senhor da eletricidade macabra. Se você se impressiona com a ideia de ressuscitar os mortos, prepare-se, porque a história de Giovanni Aldini vai te deixar de cabelo em pé. Imaginem, século XVIII, a eletricidade ainda era uma força misteriosa, capaz de fazer membros se contraírem e faíscas iluminarem a escuridão. Era como mágica, um poder divino nas mãos daqueles que ousavam dominá-lo. E ninguém ousou mais do que Giovanni Aldini, um físico italiano obcecado em desvendar os segredos da eletricidade e seu poder sobre a vida e a morte. A eletricidade é a chave para reacender a chama da vida, para trazer de volta aqueles que haviam partido. Imaginem a audácia, a crença inabalável nesse homem que desafiava a própria morte com fios e correntes elétricas. Mas Aldini não se contentava com experimentos em animais ou em tecidos isolados. Ele ansiava por provar ao mundo o poder da eletricidade em sua glória máxima, ressuscitando um ser humano. E assim, em um dia frio de janeiro de 1803, Aldini teve a oportunidade perfeita para chocar o mundo. Diante de uma plateia de médicos e curiosos, Aldini preparou seu experimento mais ousado. No centro do palco, o corpo inerte de George Forster, um condenado à morte por assassinato, jazia em uma maca. A cada descarga elétrica, o corpo do morto se contorcia em espasmos grotescos, como se lutasse contra um destino inevitável. A multidão assistia horrorizada enquanto Aldini, impassível, aumentava a voltagem a cada descarga, aproximando-se do seu objetivo. Embora Aldini nunca tenha conseguido trazer Forster de volta à vida, seus experimentos chocaram e fascinaram o mundo. Giovanni Aldini, o mestre da eletricidade macabra, desafiou os limites da ciência e da moral, deixando para trás um legado de mistério e horror. Preparem-se para uma viagem ao mundo da ficção científica, mas com um toque sinistro de realidade. Nosso próximo cientista desafiou a morte de uma forma inimaginável, mantendo cabeças vivas, separadas do corpo, respirando, observando, existindo em um limbo entre a vida
e a morte. Sergei Brukhonenko, um cientista soviético da década de 1920, era um homem à frente de seu tempo, obcecado em vencer a morte através da ciência. Sua arma? Uma máquina revolucionária, o autojector. Imaginem, um aparelho capaz de manter a cabeça de um ser vivo funcionando mesmo após a decapitação. Uma máquina que bombeava sangue artificial, mantendo o cérebro oxigenado, os olhos piscando, a boca se contorcendo. Era a ficção científica se tornando realidade, porém, com um toque macabro. Brukhonenko não se intimidava com os limites éticos. Ele ansiava por desvendar os segredos da vida e da morte. E qual seria a melhor forma de estudar a vida, se não isolando sua essência, o cérebro? Em um laboratório secreto na União Soviética, Brukhonenko conduzia seus experimentos, rodeado por tubos, fios e o zumbido constante do autojector. Cães eram seus sujeitos de pesquisa, suas cabeças decepadas, mantidas vivas por sua invenção. Imaginem a cena, uma cabeça de cachorro, sobre uma mesa fria, os olhos se movendo, acompanhando os movimentos dos cientistas. Preparem-se para encarar a face mais sombria da humanidade, o lado obscuro da ciência, que manchou a história com sangue e sofrimento. Joseph Mengele, o anjo da morte de Auschwitz. Um nome que evoca terror, crueldade e experimentos desumanos. Mengele, médico no campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial, não era movido pela busca do conhecimento, mas sim por uma obsessão doentia, a eugenia, a crença na criação de uma raça superior através da manipulação genética. Imaginem o horror. Campos de concentração transformados em laboratórios macabros, onde seres humanos eram tratados como cobaias descartáveis, submetidos a experimentos cruéis, sem qualquer compaixão ou respeito pela vida. Mengele era o maestro daquela orquestra de horror, selecionando suas vítimas na plataforma de chegada, com um sorriso sádico nos lábios, determinando quem viveria para servir aos seus experimentos e quem encontraria a morte nas câmaras de gás. Crianças gêmeas eram sua obsessão, a matéria-prima para suas pesquisas genéticas distorcidas. Mengele acreditava que, desvendando os segredos da gemelaridade, poderia criar uma raça superior, multiplicando as chances de nascimentos múltiplos. Preparem-se para mergulhar no mundo da neurociência, mas cuidado, pois a linha entre a cura e o controle mental pode ser muito tênue. Robert G. Heath, um psiquiatra americano, dedicou sua vida a estudar o cérebro humano, buscando desvendar os mistérios da mente e do comportamento. Heath acreditava que a chave para tratar doenças mentais, como a esquizofrenia e a depressão, estava em manipular as áreas do cérebro responsáveis pelas emoções, pelo prazer e pela dor. Para ele, a mente humana era como um quebra-cabeça complexo, e ele estava determinado a encontrar as peças que faltavam. No entanto, seus métodos eram controversos, cruzando a linha da ética em nome da ciência. Heath realizava experimentos em pacientes com doenças mentais, implantando eletrodos em seus cérebros para estimular áreas específicas, buscando controlar suas emoções e comportamentos. Imaginem só, fios conectados diretamente ao cérebro, transmitindo correntes elétricas, provocando sensações de prazer, euforia, medo e terror. Pacientes presos a macas, transformados em marionetes nas mãos de Heath, seus pensamentos e emoções controlados por um dispositivo externo. Um dos experimentos mais controversos de Heath envolveu a tentativa de curar a homossexualidade através da estimulação cerebral. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelos porões da ciência, onde a busca pelo conhecimento se mistura com a obsessão, a crueldade e a busca desenfreada pelo poder. Johann Conrad Dippel, Giovanni Aldini, Sergei Brukhonenko, Joseph Mengele, Robert G. Heath, nomes que ecoam na história da ciência como exemplos de genialidade distorcida e falta de ética. Esses cientistas, cada um à sua maneira, cruzaram a linha entre a genialidade e a loucura, realizando experiências que ainda hoje causam arrepios.
Suas histórias nos mostram que a busca pelo conhecimento, quando desprovida de ética e compaixão, pode ter consequências terríveis. E você já tinha ouvido falar de algum desses cientistas? Deixe nos comentários qual dessas histórias você achou mais sinistra e se inscreva no canal para mais vídeos intrigantes e assustadores. Até a próxima e cuidado com os limites da curiosidade.